O Senhor Deus oferece sabedoria de graça. Ele falou que basta pedir. Nós estamos buscando a sabedoria de Deus lendo o livro de Provérbios, né? Livro este de Salomão. Provérbios capítulo 9, vamos ver se chegamos ao 10. Vamos pedir antes de tudo a direção de Deus, né? Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco e nos dá o entendimento e a sabedoria e o conhecimento que vem através desse livro. Foi o Senhor quem inspirou o teu servo. E ele é tão valioso porque os conselhos que estão nele é tão real, tão presente nos nossos dias. Por isso, louvado seja o teu nome que nos dá essa oportunidade de ter esse tesouro nas mãos. Amém. Versículo 1, né? De Provérbios capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já bateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que tenho misturado. O comentário diz: o banquete da sabedoria oferece conselho eficaz, ampliação do entendimento, desenvolvimento da inteligência, habilidade e prudência. Proporciona ainda instrução e ensino que edificam e amadurecem. Essa mesa está preparada à disposição de todos que desejam se assentar para se alimentar e crescer na vida e no espírito. Mas há quem a despreze por ainda preferir saciar sua fome no banquete da insensatez, da teimosia e do orgulho. Seguir esse caminho só levará à perdição. Seguindo para o 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Então olha que conselho magnífico, né? Repreender o sábio e ele vai amar. Porque normalmente, quem é que gosta de ser repreendido, né? Quem é que gosta de ser repreendido por quem quer que seja? Não gosta. Mas mesmo que naquele momento ele apresente não gostar, que é difícil, né? Gostar de algo assim, mas ele vai refletir naquilo que a pessoa falou. Então essa pessoa é sábia. O 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. O comentário do 8 e 9, né, do bispo. O sábio e o escarnecedor. O sábio é aquele que deseja ser constantemente moldado, prioriza o que fará amadurecer em todos os sentidos e não se importa em ser corrigido e ensinado. Por ser humilde, aceita bem as repreensões que o farão crescer na vida e sabe que, por mais que possua algum conhecimento, necessita sempre de aprendizado. Além disso, por reconhecer seus erros, faz as mudanças que precisam ser feitas. Assim, a busca por aperfeiçoamento fará ainda mais sábio. Mas o escarnecedor, que recebe o conselho por insatisfação e desprezo, mesmo sabendo que precisa se corrigir, não ouve a disciplina. Por isso, a repreensão a ele se torna inútil. Porque às vezes nós estamos tentando ajudar a pessoa, mas nós queremos tanto o bem dela, mas ela não quer tanto o bem dela como nós queremos, né? No 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. O comentário do 10, o temor e a sabedoria são virtudes que distinguem as pessoas. É fácil identificar quem as possui pelo modo correto de viver. Por serem um bem espiritual de supremo valor, essas virtudes só podem ser alcançadas mediante a fé e a comunhão com o Todo-Poderoso. Eu acho esse versículo muito precioso, né? Porque ele fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é um medo que você tem de Deus, mas é o respeito. Então, você respeita, sabendo que Deus está com você, olhando você em qualquer lugar, mesmo sozinho, sozinha. No 11, porque o meu intermédio se multiplica os teus dias, e anos de vida se têm aumentado.
Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, e simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho, e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O comentário diz: a loucura é personificada como uma mulher sedutora. Enquanto a sabedoria oferece o banquete da vida e da felicidade, a loucura acena e convida para a morte. Muitas pessoas permitem que essa figura plena de insensatez e sedução entre em sua mente por meio de entretenimento imorais, vantagens ilícitas e maus pensamentos. Ela chama o homem para lhe oferecer água roubada, a fim de ser bebidas ocultas. Isso mostra a facilitação dos pecados sexuais. Porém, aqueles que se rendem aos seus encantos aprisionam sua alma ao sofrimento. A sabedoria e a loucura lutam pela alma do homem, mas cabe a ele a decisão de escolher a quem irá se entregar. E logo de cara já tem um problema que é para se desconfiar, né? A água é roubada, né? Já é para você ficar com uma antena ligada, quer dizer, a sedução, né? A sedução, lembra que os desenhos animados falam da sereia, o canto da sereia, que engana os pescadores? Então, o pecado ele é assim, né? Ele é como a sereia que encanta e ele ilude. E aquele que cai nas suas tramas, né, termina encontrando-se com a morte. Provérbios 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O comentário do Duz: a justiça livra da morte. Quantos têm seguido para a destruição da própria vida, porque seguem o caminho da desonestidade? Preferem dar mais ouvidos ao que traz lucro rápido, a ter que sacrificar suas vontades e seu tempo em prol de uma vida equilibrada, justa e correta. Praticar o que é mal pode ser tentador à primeira vista, já que o mundo oferece muitos objetos de desejo. Mas se por um lado os tesouros da maldade só servem para levar aquele que os conquista ao sofrimento e à morte, quem anda na justiça tem a vida e a paz perseveradas em todos os sentidos. Seguindo para o 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça as aspirações dos perversos. O comentário diz: a fome do justo sempre será suprida. Por ele priorizar a justiça em seus caminhos e em suas ações e andar em retidão de acordo com a vontade divina, todas as suas necessidades físicas e espirituais serão saciadas. Isso não significa que jamais passará por aflições. No entanto, prevalecerá em todas. O justo nunca será desamparado por Deus, porque sua confiança está firmada nele. A confiança de uma pessoa firmada em Deus torna ela forte, né? Porque vem as lutas, vem as tentações, vem os problemas, vem as pessoas dizendo para ela parar, desistir, mas ela segue em frente. Lembrei até da história do sapinho surdo, né? Que estava subindo a parede, havia uma multidão gritando para ele, porque ele começou a subir aquela parede mais do que os outros sapos, todos caíram e ele permaneceu subindo. E todos diziam: você vai cair, você é maluco. E ele conseguiu chegar ao final, descer, e um repórter veio perguntar para ele qual foi o segredo, né, para ele conseguir ter chegado até o topo. E ele então respondeu, porque ele lia os lábios do outro, falou assim: eu sou surdo. Então ele não ouviu que a multidão gritava. No 4, o que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O comentário diz: a mão é usada para representar o ser humano no seu trabalho. Portanto, quem está de mãos desocupadas
e displicente revela-se preguiçoso e sem responsabilidade com suas obrigações. Normalmente, as pessoas indolentes não valorizam seu tempo. Pelo contrário, o desprezam com futilidades, dormem demasiadamente ou não se empenham em investir as horas que possuem na preparação do seu futuro. Além disso, não planejam e não se importam com amanhã, pois se preocupam mais com o que é passageiro. Assim, não constroem absolutamente nada, pois se não plantam, também não colhem. No entanto, o trabalhador diligente faz o seu tempo ser produtivo, se esforça e não teme os desafios. Com isso, colhe sempre bons frutos, pois não deixa de semear no tempo oportuno. Então, esse versículo aqui ele é muito precioso, né? O que trabalha com a mão displicente empobrece. Quer dizer, aquela pessoa que faz o seu trabalho de qualquer forma. Ela às vezes tem hora para chegar, mas ela tem a sua hora para sair. Né? Ela não se importa se vai precisar dela ou não. É aquele trabalhador que, por mais esforçado que ele seja, mas ele não se dedica ao seu trabalho, não faz o seu melhor. Eu lembro de um empregador que ele tinha 2 empregadas. Uma que chegava às 6 da manhã e a outra que entrava à metade do dia. E essa das 6 da manhã já tinha 30 anos de casa, trabalhando, né? Ano após ano. Só que ela tinha um detalhe, ela nunca faltou em trabalho, ela não ficava doente, então ela não colocava papéis de baixas, e ela sempre estava ali no trabalho. Porém, todas as vezes que o patrão chegava a ela e falava, olha, nós vamos ter uma visita, você poderia ficar uma hora além do seu horário? Ela, não posso. Então, ela era dispensada e ninguém na empresa podia contar com ela. Já outra era mais nova, se eu não estou em erro, tinha 3, 4 anos de trabalho ali, e sempre que precisava contar com ela, ela estava à disposição. Sim, eu posso. Você pode chegar mais cedo? Posso. Você pode sair mais tarde? Posso. Quando a empresa passou por um momento difícil e teve que mandar embora, quem você acha que a empresa mandou? Aquela, um funcionário exemplar de 30 anos de casa que nunca havia faltado, ou aquela que tinha disposição para ajudar a empresa? Aquela de 30 anos foi embora. Então, pense bem. No 5, o que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O comentário diz, o verão é o tempo das oportunidades. Ele surge para todas as pessoas, porém, não são todas que tiram vantagem das ocasiões favoráveis que a vida oferece. O Todo-Poderoso criou o trabalho para o ser humano como forma de lhe atribuir honra e benefícios terrenos. Por isso, ser bem-sucedido ou viver na penúria é uma escolha de cada um. Muitos têm vivido de maneira ociosa, desprezando sua capacidade e sua força. Por esse motivo, não alcançam o êxito profissional. O resultado disso é um futuro de dependência, vergonha e ruína em todos os sentidos. Seguindo para o 6. Bênçãos sobre a cabeça do justo, mas a violência sobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O comentário diz andar em sinceridade. Muitos acreditam que o fim justifica os meios. Por isso usam de mentira para agir de forma estratégica e alcançar os próprios interesses. Mas ainda que cheguem a conquistar algo, não progredirão, pois se baseiam em enganos. Já a vida de uma pessoa sincera é segura, porque ela é transparente. Ela não está em falta com ninguém, por isso não teme a nada. Ao contrário, tudo o que desenvolve tem fundamento na verdade. Aparentemente, sua honestidade pode lhe trazer desvantagem, mas o seu ganho se estabelecerá para sempre. Muito forte, né? Eu já conheci pessoas que ela queria enganar e falar e justificar, mas pastor, eu estou trazendo o meu dízimo para a igreja. Mas quem disse que a igreja precisa do dízimo da pessoa, né? Na verdade, é a pessoa que precisa de Deus, e o dízimo é uma forma de reconhecer que Ele é o Senhor.
e Deus não aprova a infidelidade. Então, é melhor você ser fiel no pouco do que você ser colocado sobre o muito e continuar sendo infiel ao patrão ou funcionário, quem quer que seja. No 10, o que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. O comentário diz, o ódio é o amor. Há quem diga amar, mas não consegue perdoar quem lhe causou mal. Antes considera o ofensor um inimigo que merece sofrer uma revanche. No entanto, quem de fato ama não alimenta contendas e não prejudica o transgressor. Somente pessoas rixosas nutrem o ódio e expõem as faltas alheias a fim de que haja humilhação. Aqueles que são de Deus, porém, suportam a dor porque têm estrutura espiritual e capacidade para corrigir com brandura e paciência. Por isso que ele fala que a língua branda, né? A resposta branda. Você pode evitar muitas coisas se você controlar a língua. No 13, nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo a aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres, a sua ruína. O comentário diz a riqueza e a pobreza. Não há riqueza que garanta saúde, paz, união familiar ou um casamento estruturado longe da presença de Deus. Por mais que adquirir bens proporcione conforto e certa tranquilidade, não pode assegurar atributos essenciais ao ser humano. Por outro lado, a pobreza traz desespero e humilhação e não supre necessidades materiais importantes de uma pessoa. O Altíssimo não deseja que o ser humano viva na privação, pois promete abundância e plenitude de vida, mas almeja que ele seja humilde para reconhecer que sempre dependerá de Deus e não das suas riquezas, mesmo que as tenha em abundância. O Salmo 62:10, ele diz assim, não confieis na opressão, não vos ensoberbeçais na rapina, se a vossa riqueza aumenta, não ponham nela o coração. Porque o problema não está em ter riquezas, o problema está em você colocar o seu amor nelas, né? O problema é quando a pessoa coloca as suas riquezas no lugar que pertence a Deus. Então ele é capaz de qualquer coisa para garantir a sua riqueza. No 16, a obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O comentário, justos e ímpios seguem caminhos opostos, por isso chegam a lugares diferentes. Enquanto as obras do justo o conduzem para ter uma vida feliz, as do perverso o levam à destruição. A pessoa má nem percebe que cada dia de injustiça que pratica contribui para a própria morte. Seguindo para o 17. O caminho para a vida é aquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O comentário diz, a bênção que vem de Deus é a que verdadeiramente enriquece. Isso significa que apenas o que é conquistado segundo a sua direção traz reais benefícios como paz, confiança e alegria. Por isso, aqueles que conquistam o favor divino não precisam andar temerosos, pois o mesmo Senhor que os favoreceu os capacitará para as novas responsabilidades alcançadas. Muitos obtêm o que desejam por meios iníquos, mas cedo ou tarde acabarão colhendo os frutos dos artifícios que usaram.
sofrendo assim com perturbações, desgosto e tristeza. Não podemos deixar de considerar, ainda que aos olhos do Altíssimo, riqueza não está associada somente a recursos materiais, mas também a tesouros espirituais, como sabedoria, temor e certeza da salvação. O Senhor Jesus falou assim, que os tesouros desse mundo, a prata destrói, o ferrugem corrói, mas se temos que acumular tesouros, ele está nos céus. Então sejamos ricos para com Deus. Se você não consegue ser rico para com Deus, né, na sua intimidade, na sua comunhão, como é que você vai ser rico na terra? No 23, para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. É só você observar aquelas pessoas que decidem seguir o caminho errado e elas terminam por vezes morrendo prematuramente, jovens, né? Adolescentes que morrem, mas por quê? Olha onde eles estavam, olha o meio que eles viviam, né? Eles não são produto do meio em que vivem, mas eles decidiram, eles optaram por aquilo para eles. No 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O comentário do 28, a esperança. O justo tem a certeza dada pelo próprio Deus de que terá socorro nas suas aflições e um futuro glorioso. Já o perverso não tem esperança alguma, pois o futuro que lhe resta não lhe será favorável. Aqueles que vivem longe da fé genuína têm sua esperança arrancada por meio de palavras e situações que pouco a pouco aniquilam suas forças. Por isso se curvam diante das notícias ruins, como os diagnósticos médicos desagradáveis, por exemplo. O que define o justo e o perverso é a sua obediência à palavra de Deus. Portanto, está ao alcance de todos a decisão de escolher o seu futuro. No 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam iniquidade. O comentário do 29, a fortaleza é uma construção militar edificada para proteger algo. Simboliza força, firmeza, vigor e abrigo. Toda pessoa que anda no caminho de Deus possui essa segurança. Por isso, não fica desestruturada quando as intempéries da vida surgem. Contudo, arruinam-se todos aqueles que andam nos próprios caminhos, pois vivem sem proteção. Me fez lembrar agora do Senhor Jesus, né? Por exemplo, ele veio pregar o perdão, ele veio pregar, né, o amor, o fim da mentira, ajudar o próximo, enfim, coisas que naquele tempo ninguém queria fazer. E hoje em dia, então, muito menos. No 30, o justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade. Agora, resta-nos praticar, né? Porque não adianta você ter todo esse conhecimento de provérbios se agora você não colocá-lo em prática na sua vida, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Coloca nos comentários que Deus tem falado consigo. E claro, se você gostou do conteúdo, dá o seu gosto. E vamos mandar esse vídeo para as pessoas, para que elas possam ler também a palavra de Deus. Deus abençoe e fique bem.